Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre o 5º episódio da 4ª temporada de The Expanse. A trama vai se adensando cada vez mais, né? A história gira em torno de 3 núcleos. Primeiro com o Holden na superfície do planeta, outro com a Naomi e o Alex a bordo da Rocinante, ajudando a Lucia, e por fim uma entrevista com a Vassalara e a oponente dela ali nessa candidatura pelo posto da ONU ali. Então tá bom. Do Holden continua basicamente em seguida. Aliás, o episódio inteiro é meio em seguida do que aconteceu no último episódio, né? O Holden vai direto para o assentamento ali e já vai resgatar o Amos. E ele vem... Basicamente o Murtry veio andando atrás do Holden, porque assim que o Holden chega lá, o Murtry tá atrás dele. E é legal como ele muda de postura, né, em relação ao Holden, né? Ele já chega falando do Capitão Holden, né? Já tem uma diferença ali de postura. Agora, até quando que essa postura se dá, essa mudança de postura se dá pelo respeito que o Holden conquistou depois de ter dado um murrão na cara dele, ou é uma maneira de se fingir de amigo ou se fingir de pelo menos não tão oponente para poder pegar o Holden pelas costas depois. Isso vai assim, fica para ser discutido ainda. Mas grande parte do conflito do Holden nesse episódio tá em voltar a ser aquele Holden lá do começo da primeira temporada, né? Que era um Holden que falava a verdade a qualquer custo, né? Porque ele se tornou um Holden que sempre tem um plano secreto, sempre tem uma agenda diferente, sempre está escondendo alguma coisa e tentando manipular a situação pro desfecho que ele julga correto, né? E esse episódio mostra que é um Holden que tem que se encontrar com aquele Holden inicial, com aquele Holden menos cínico e menos descrente das pessoas e se tornar e voltar a ser um Holden, ou pelo menos conversar com aquele Holden que falava a verdade e esperava. Ele falava a verdade na esperança de que as pessoas tomassem as melhores decisões possíveis com a verdade em mãos, né? E então é isso que o Holden tenta fazer nesse episódio. Só que nem tudo é tão fácil, porque eles têm que evacuar o planeta, né? Porque aquele maquinário todo lá provavelmente está só inerte, mas vai voltar a fazer alguma coisa. E nós temos a informação de que estão sendo geradas quantidades de calor absurdas em alguns pontos do planeta, que são equivalentes a um vulcão num planeta onde não tem vulcões, né? Então essa quantidade de calor tá acontecendo aí, está sendo gerada, ninguém sabe por quê, mas algo vai acontecer. Então a ideia do Holden é evacuar o planeta o mais rápido possível. Os Belters, né, os Cinturinos, não querem abandonar o planeta. Eles falam: olha, a gente conquistou isso aqui, a gente vai ficar aqui custe o que custar. E por outro lado, o pessoal do Murtry agora tá indo para cima dos Belters, porque os Belters raptaram, estão em custódia ali de dois do pessoal deles, né, do Murtry. Então o Murtry meio que a princípio estaria usando isso para saciar a sede de sangue dele, e não por uma questão simplesmente de justiça, né?
Então o Holden é bem marcada a cena, porque é o Holden no meio dos dois grupos, ele tentando falar e cada um dos grupos berrando suas verdades no ouvido do Holden, né? E o Holden não conseguindo se explicar, quando ele coloca para fora que ele está tendo contato com o Miller e que ele esteve presente em Eros, né? Então, e que a partir daquele evento ele começou a ter contato com uma pessoa que era para ter, que ele sabia que estava morta, e que depois ele viu de novo essa pessoa na estação dentro do anel. Então, de alguma maneira, essa situação toda tem um contato direto com ele, né? E aí todo mundo começa a ficar descrente dele, porque obviamente, né? Então você está imaginando um cara, um fantasma, e esse fantasma está falando com você, né? Depois o Amos ainda tem mas ele está sempre certo em cima do que ele está falando, né? Então, fantasma ou não, ele está acertando. E aí a líder ali dos Belters acaba falando, pode ser que ele só seja um cara com sorte, né? Um maluco com sorte até agora. Então o episódio, a parte do Holden termina nesse conflito. Vamos ver como é que vai ficar essa tentativa do Holden aí de deixar com que os Belters escolham o destino deles e tentar segurar ali o Murtry. A parte da Avassalara, ela é interessante porque enfim, é uma entrevista ali com os candidatos, né, para o posto da ONU ali, né, como presidente da ONU. Então, obviamente a gente torce para a Avassalara, porque a gente acompanha a Avassalara desde que a série existe, né, mas em alguns pontos, e o episódio é esperto nisso, né, porque ele começa com a Avassalara na frente, né, perguntam para ela o que você vai fazer para as candidatas, né? Quais são os planos para evitar que o anel lá se transforme numa nova Eros, né? E aí a outra candidata lá, a oponente da Avassalara, dá uma resposta meio genérica, e a Avassalara, do jeito dela, que é sempre ótimo, responde que ela vai cuidar da situação da mesma maneira que ela cuidou da última vez. Ou seja, ela é mais experiente, ela já está com a situação na mão, né? E todo mundo gosta da resposta dela. E depois a outra acaba voltando lá, porque voltando o jogo pro lado dela, porque ela joga que a Avassalara, essa é a primeira entrevista de emprego da Avassalara, e que ela sempre fez parte de uma supremacia política ali, e que, ao contrário dela, ela sempre veio de baixo e tal, aquelas coisas de político, né? A Avassalara joga lá que ela teria comprado lá e mexido os pauzinhos dela lá para conseguir o posto dela lá, mas ela fala que sim, ela mexeu os pauzinhos de influência dela, só que ela conseguiu fazer com que as pessoas com quem ela estava disputando o posto recebessem funções e cargos políticos também, e eles estão muito bem hoje, né? Então ela coloca lá que ela queria dar essa oportunidade para todas as pessoas e tal. Então, aquelas coisas de político, né? Obviamente a gente quer que a Avassalara ganhe, né? Porque a gente gosta da Avassalara e tudo. Mas como história, como conflito, eu acho que seria muito interessante se a Avassalara perdesse. Vamos lembrar que, por exemplo, teve uma outra série, Battlestar Galactica, que existia uma situação parecida, onde a presidente Laura Roslin ia ter que disputar ali uma reeleição, né? E, enfim, a situação bem parecida, né? Uma personagem que a gente já estava acostumado naquele posto desde o começo da série, e do nada a gente tem que vê-la disputando uma eleição, né? E a saída em Battlestar é que a Laura perde a eleição, né? E aí tem todos os desdobramentos
dessa nova pessoa no posto, esse novo presidente aí no posto, tomando decisões diferentes daquelas que a gente estava acostumado quando era a Laura, né, a presidente Laura. Então, eu acho que se eles fizerem alguma coisa parecida com isso aqui em The Expanse, talvez seja uma coisa interessante. A gente vai ter que ver uma nova pessoa no poder ali, no posto da Vassalara, e aí a gente vai ver, obviamente, a Vassalara como oposição ou tomando uma nova função na série que não uma função política, né? E aí a gente vai poder ver um novo lado da Vassalara que nós não vimos ainda. Vale lembrar também que a produção, né, inicial dessa série da The Expanse era o mesmo pessoal que produziu Battlestar Galactica, né, que era o pessoal do Sci-Fi Channel lá atrás. Então, enfim, talvez exista aí uma certa herança aí da outra série. Vamos ver como é que isso vai ser desenvolvido. A terceira história é a que eu mais gostei nesse episódio, que é o pessoal a bordo da Rocinante, eles tentando salvar a Lucia, que tomou um tiro, né, no último episódio. E eles estão em órbita, né? Eles saíram do planeta, eles estão em órbita, então eles estão todos em gravidade zero. O que é muito bom para Naomi, porque a Naomi estava com aquele problema de se adaptar, né, com a gravidade do planeta. Só que é ruim para o ferimento da Lucia, porque, como a gente já tinha visto lá na terceira temporada, né, esses ferimentos internos, né, quando você tem uma hemorragia interna, ela não consegue cicatrizar direito em órbita, né, porque você precisa que o sangue pare, né, não fique flutuando ao redor da ferida, você precisa que o sangue coagule ali no local da ferida, né, para o corpo poder reagir, né. Então, enfim, eles têm um momento ali que ela levanta para falar com o marido dela, que está lá na superfície do planeta ainda, que eles não sabem onde é que está a filha, eles acabam discutindo. É uma cena legal porque você começa a ver aquelas pequenas bolinhas de sangue assim flutuando ao redor dela, então você não sabe onde está vindo esse sangue, e depois quando a câmera mostra ela de corpo inteiro, você vê que ela o ponto dela abriu, né? Então ela está começando a vazar, né? Vazar o sangue. E o Alex acaba encontrando ela, porque o Alex vai tentar resolver tudo com comida, né? Ele vai levar uma sopa ali pra ela, não sei como é que se toma sopa em gravidade zero, né? Mas, enfim, ele foi levar ali e ela tá desacordada, né? Só com as botas magnéticas no chão, né? Então ela tá grudada no chão, meio zumbizona, assim, flutuando, né? E, obviamente, ele berra ali pra Naomi, eles vão tentar ali estancar esse sangue. Só que eles não são médicos, né? Nem a Naomi, nem o Alex, né? Então, e a Lucia é médica, né? E ela acaba acordando ali no meio, enquanto eles estão mexendo no negócio. E aí o Alex fala com ela, né? Você precisa me ajudar, tal, não sei o que lá. E ela não quer, não quero, porque ela tá achando que ela não merece mais viver, né? Por causa do que ela fez, tal, que ela derrubou a nave lá do pessoal do Mercury quando eles estavam chegando no planeta, né? Então ela falou, não, foi uma atitude terrorista e tal, e ela não tá mais se julgando digna de viver por causa disso. Enfim, o Alex dá um berro ali com ela e fala, você não vai me obrigar a dizer pra sua filha que eu deixei você morrer, né, e tal. E ela, ok, ela dá uma voltada assim, e acaba explicando pro Alex como que ele tem que agir ali naquela situação, e o Alex consegue fazer um ponto ali onde está a hemorragia, a princípio estancar a hemorragia e depois extrair aquele sangue que estava todo dentro do abdômen dela ali, né? Então ele consegue fazer a cirurgia com sucesso, né? E depois, que é a parte mais interessante de todas, é quando a Naomi vai finalmente falar com ela depois, né? Que ela percebe, né? Que o que ela tá... que a Lucia está sofrendo, né? E ela conta a história dela, né? Ela conta que ela uma vez se apaixonou por um cara, que ela uma vez ajudou esse cara a fazer um atentado, porque o cara era OPA, né?
fazer um atentado, e que depois, quando ela disse para ele, 500 e tantas pessoas morreram nesse atentado, né? E depois ela disse que não iria mais ajudá-lo, então esse cara sumiu com o filho deles, né? Ela foi a última vez que ela viu o filho e nunca mais viu nenhum dos dois, né? E que ela queria morrer e tal, ela ia se jogar para fora, né, no airlock, né, se jogar para o espaço, né, para morrer, porque ela achava que morrer era melhor, né? Mas que ela não se matou e ela acabou encontrando uma nova família. Não era a família que ela esperava, não era a família que ela imaginava, mas é uma família que ela é feliz hoje vivendo, né? Que ela tem motivos para viver, né? Então que não é uma questão ou não da Lucia merecer ou não viver, mas que eles deram a oportunidade para ela escolher, né? Porque ela estava num momento de fragilidade ali, então eles compraram para ela um pouco mais de tempo para ela pensar se ela quer mesmo morrer ou não, né? Tanto que ela fala: eu não posso te obrigar a viver, mas eu quero que você pense nisso, né? Existe um caminho. A frase legal é: existe um caminho entre onde você está e aonde eu cheguei, né? E que você tem a oportunidade de trilhar. Muito legal, muito legal, muito bem atuado pela... Como é que ela chama? Dominic Typer, né? Que é a Naomi, né? Ela muito bem atuado por ela e muito bem escrita a cena também. Gostei bastante. E ela me lembra muito um gibi do Super-Homem, que o Super-Homem vai tentar salvar uma pessoa que vai se suicidar, né? Tá prestes a pular de um prédio. E enfim, aí quando o Super-Homem chega, a pessoa fala assim: pronto, agora eu não posso nem morrer, nem me matar mais, né? Porque eu agora não tenho escolha, se eu pular você vai e me salva. E o Super-Homem fala: calma, você sabe que eu não minto, então se eu vou falar pra você que eu não vou te salvar, mas eu quero que você, se você pular eu não vou te salvar, mas eu quero que você me escute. E aí ela fala: ok, tudo bem. E aí o Super-Homem fala: você tem certeza absoluta que nunca mais, em nenhum dia da sua vida, você vai ter um momento de felicidade? Você nunca mais vai ser feliz? Você tem certeza absoluta que nada mais de bom pode acontecer no seu futuro? Se você tiver essa certeza, pode pular, que eu não vou te salvar. Mas eu quero só que você pense nisso. E aí ele fica flutuando assim, voando assim na frente dela, né? E ela fica pensando. Então você vê o dia passando, o dia escurecendo, vem a noite, polícia que tá lá embaixo acende o holofote, né? Porque tem televisão, tem tudo vendo aquilo, né? O Super-Homem vai com a visão de calor dele e destrói a luz lá, né? Pra não atrapalhar a situação, né? E enfim, no final, né? Você vê a pessoa se levantando, né? E o Super-Homem fica parado ali, ele não faz mais nada, né? Deixando a pessoa pensar. E a pessoa passa horas ali pensando, né? E no final você vê ela levantando e dando um passo pra frente, né? E tipo, fica aquele suspense, né? Será que ela vai pular? Será que não? E ela se joga nos braços do Super-Homem, né? Então o Super-Homem segura ela e tal. Então, de novo, é mais ou menos o mesmo conceito de história, né? Olha, eu sei que nesse momento parece que sua vida não vale mais nada, né? Então, que se você se matar, pelo menos você passa a mensagem de que nada do que você fez valeu a pena, né? Parece que essa é a situação que as duas personagens se encontram, né? Tanto numa história quanto na outra. E a resposta é justamente essa. Será que não existe nada realmente melhor no futuro? Será que não tem perspectiva nenhuma realmente de um dia feliz a mais que seja, né? No caso da Naomi, ela fala: olha, eu estava onde você está, eu estive nessa situação e eu percorri todo um caminho e eu cheguei numa situação que minha vida é melhor hoje. Então, tudo que eu estou te dando é a opção de escolha, né? Escolher com a cabeça fria, né? Não com um ferimento na barriga, no meio de uma hemorragia, né? Mas pensar e analisar a situação depois, né?
Muito legal a cena, muito boa mesmo. Assim, olha, muito bem escrita, gostei. Eu gosto de diálogos bem escritos, assim. E... de novo, porque não é uma... como no caso do Super-Homem, ou no caso aqui do Expanse, né? Não é um conflito que você resolve com força bruta, né? Não resolve com um tiro, não resolve com um soco, né? Você precisa resolver dando escolhas, oportunidades, esperança, né? Esperança é a mais fraca das vitórias, mas ainda assim é uma vitória, né? Então, as duas histórias falam em uníssono nesse tema, né? O episódio termina com o Alex andando ali pela ponte da Rocinante, quando ele vê no visor ali dele uma grande onda de calor se formando em um ponto específico ali do mapa. E nós vemos depois uma grande... talvez uma explosão, talvez, enfim, a gente não sabe direito o que é, mas um grande clarão vindo ali de um ponto na superfície do planeta. Então algo aconteceu que nós não sabemos o que é, a gente vai saber só no próximo episódio. Então fica aí o gancho aí pro próximo episódio. O que será que aconteceu na superfície do planeta? E o Tico mandou o vídeo dele com as opiniões dele a respeito desse episódio. Então, agora é com você, Tico. Obrigado, primão. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o 5º episódio, chamado, aqui no Brasil veio chamado como Opressor. Opressor, isso mesmo. Bom, hoje eu não vou falar muita coisa, vou ser mais rápido, mais breve, porque fiquei com muita vontade de assistir o próximo episódio. E é isso aí, pessoal. Gostei desse episódio. Vamos lá, esse episódio acontece em 3 tramas básicas, né, em paralelo. Vou começar pela que é mais curtinha, né? Vamos lá falar sobre o que está acontecendo na Terra, né? Com a Vassarala. Ela começou a campanha eleitoral, né? Pelo domínio da Terra. Ela vai ser a nova dona da Terra. E, cara, é muito legal, muito interessante ver ela atuando, vendo ela sendo julgada de certa forma pela primeira vez nessa campanha eleitoral, né? A Vassara, ela é realmente um personagem muito interessante, um tipo de personagem interessante, porque ela é o tipo de pessoa que sempre faz as coisas por debaixo dos panos, né? Ela é a pessoa que faz as coisas acontecerem, né? Normalmente os grandes líderes e os grandes líderes, os grandes políticos, generais e tudo mais, eles mandam, eles meio, para assim dizer, criam as estratégias, as diretrizes, e pessoas como a Vassarala, de certa forma, fazem acontecer, né? É ela que fala com os informantes, ela é a pessoa que realmente mexe os pauzinhos, né? Ela que move as peças no tabuleiro, né? E é muito interessante ver isso, né? E realmente uma coisa que aconteceu exatamente na campanha eleitoral, né? Falando que ela é a primeira vez que ela tem uma entrevista de emprego, né? Obviamente não é a primeira vez que ela tem uma entrevista de emprego, mas é a primeira vez que o público conhece ela, né? E é muito interessante, né? Será que ela vai ser uma pessoa que... Porque sempre tem essa coisa, né? De, por exemplo, você tem uma pessoa que faz uma coisa muito boa, né? E uma atividade profissional muito boa, e às vezes você quer promover ela, ou ela quer se promover e tudo mais,
e às vezes não dá certo, né? Porque ela é muito boa naquela atividade que ela faz. Por exemplo, acontece de, por exemplo, um pedreiro. Você tem um pedreiro muito bom que levanta uma parede muito rápido, muito bem feita. Daí você gosta muito do trabalho dele e tudo mais, você quer promover ele, né? Você quer transformar ele em mestre de obra. Mas o cara não sabe liderar a equipe e tudo mais. E daí você promove ele. Daí o que acontece? Você ganha um péssimo mestre de obra e perde um ótimo pedreiro, né? Isso, eu falei de pedreiro porque foi a primeira coisa que veio à minha cabeça, mas esse tipo de coisa acontece com todo tipo de profissão. Será que a Vassara vai ser uma boa líder, né? Porque ela é uma boa pessoa para fazer as coisas acontecerem por debaixo dos panos e tudo mais, né? Ela não é a pessoa que faz... Ela não é o líder que traça as estratégias, que fala com o público, né? E é isso. Me faz lembrar muito House of Cards, né? Da Netflix. Que obviamente, se não me engano, na primeira temporada, o cara ele era muito mais a pessoa por debaixo dos panos que fazia as coisas acontecerem. Ele não era o presidente, né? Aí depois virou presidente. Muito, muito legal. Eu acho que realmente a Vassara vai ser um House of Cards dessa série, né? Vamos lá. Agora para outra historinha em paralelo, né? Na Rocinante, a Naomi e a amiga dela médica conseguem voltar, né? Depois daquela correria do último episódio, eles conseguem sair e voltam lá para chegam na Rocinante e vão para órbita, né? Daí nesse episódio a gente começa a ver as consequências do episódio anterior, né? Qual foi a consequência dessa médica fugir, né? A filha dela sumiu, todo mundo tá querendo saber onde ela tá e tudo mais, e isso dá um desespero, um arrependimento, um peso muito grande, né, na médica. Muito interessante ver a atuação do personagem e tudo mais, muito, muito legal. A gente realmente acredita no personagem, né? É isso, é bem legal. Que mais? Aquela discussão que a Naomi fala com a médica, né? E uma frase que ela falou que eu achei muito interessante, né? Você está realmente no fundo do poço e tudo mais, mas tem e eu não estou com uma vida tão ruim, né? Mas existe realmente um caminho de você para onde eu estou, né? Ou seja, mostrando a esperança, mostrando que apesar das coisas ruins que ela possa ter feito e tudo mais, existe uma forma de não fazer mais coisas ruins, por assim dizer, né? De consertar não digo consertar, mas de pelo menos voltar a fazer as coisas corretas ou fazer as coisas corretas, né? E é isso. Muito legal essa parte da Rocinante. Enquanto isso, no Planeta Novo, James Holden tem uma grande tarefa para resolver depois de dar uma surra no capitão do acampamento, o líder do pessoal da Terra. Ele vai atrás do seu grande amigo. Cara, muito legal essa parte. E uma coisa que eu achei muito legal, justamente quando o James explica pro pessoal, né, que eles têm que fugir e tudo mais, é interessante ver a visão dos lados, né? O James Holden
falando pro pessoal, pessoal, a gente tem que salvar todo mundo junto, temos um inimigo em comum, embora pareça que a gente, embora não seja muito visível para todo mundo, né, a gente tem um inimigo em comum que é muito mais poderoso que a gente, e a gente tem que fugir daqui, a gente tem que sair daqui, alguma coisa está acontecendo aqui que a gente não conhece, que pode dar problema para todo mundo aqui. E é interessante ver o ponto de vista das outras pessoas, os Belters falando: não, esse lugar é nosso, a gente não tem nada em lugar nenhum, aqui é a nossa oportunidade de crescer, de viver, de criar o nosso lar, criar o nosso planeta e assim por diante. E a Terra falando já todo aquele jargão e aquele discurso de grandes potências, né, para assim dizer, eu estou lidando com terroristas, estou lidando com mártires vitimistas e etc, né? Um sempre justificando a agressão pro outro, né? E é isso, é muito interessante ver isso tudo, né? Os discursos e tudo mais. Logo em seguida, mais adiante, os Belters pegam dois reféns do grupo da Terra. Daí lógico, é o motivo pro capitão lá da Terra agir e fazer o que ele quiser, né? Antes dele fazer o que ele quiser com os Belters, fazer metralhar e tudo mais, felizmente ele estava pensando numa coisa pacífica, né? Só jogar um gás, botar todo mundo para dormir e levar para órbita. Nesse meio tempo, enquanto o outro já estava se planejando para botar todo mundo para dormir, seja por gás ou seja por chumbo, o Holden ele fala com a Naomi e tem uma discussão muito interessante, né? A Naomi falando: não deixe todo mundo, faça com que diga a verdade para todos, né? E faça com que cada um tome sua própria decisão, né? Não nenhum deles é criança e tudo mais, né? Todos já sabem o que fazer. E é isso, né? Tá aí uma coisa que a gente sabe que, por exemplo, é o tipo de coisa que o James, acho que o Holden, ele falaria, né? Falar sempre a verdade, esse tipo de coisa, né? Mas, obviamente, ao longo da vivência dele, se percebe que falar a verdade, às vezes, não é tão fácil, né? E pode trazer consequências que você não... são ruins, né? Que se você simplesmente ocultasse alguma coisa do tipo, as consequências não seriam trágicas, né? Mas acho muito bom, muito interessante essa discussão, essa coisa de fale a verdade, fala o que está realmente acontecendo, e as pessoas por si só tomam suas próprias decisões, né? Afinal de contas, de certa forma, esse é o papel da imprensa, né? No mundo que vivemos, né? De certa forma, são eles que contam pra gente o que acontece no mundo, e a gente que toma as nossas decisões, né? Aí, obviamente, ele fica inspirado pela conversa da Naomi e tudo mais, e vai falar com o pessoal os líderes dos Belters e o grupo da Terra também. E é muito legal ver essa discussão, ele falando toda a verdade, ele falando
o que está acontecendo. E o que a gente já esperava, o que já era meio óbvio, né? Ninguém ia acreditar, né? Ninguém ia... tem como provar, né? O que você está falando, né? Uma coisa... Justamente a discussão que a cientista lá do Grupo da Terra fala, né? Mas tem como provar? Tem como alguma... refutar o que você está dizendo, né? Ou a gente simplesmente tem que acreditar no que você está dizendo e pronto, né? Muito bom, muito interessante essa discussão toda. E obviamente, como já era de se esperar, os Beltras não acreditam, querem ficar e vão reivindicar o planeta, ou pelo menos o território onde eles estão, né? E a Terra também quer ficar e quer tomar conta das coisas, né? E é muito interessante isso, né? Porque apesar de você falar a verdade ou esse tipo de coisa, as pessoas não acreditam. Às vezes, no caso dos Beltras, por exemplo, já é de certa forma eles já estão escaldados, por assim dizer, né? Eles já sofreram bastante com isso, né? De negociações com os internos e tudo mais, e eles são sempre traídos, eles nunca são levados a sério, eles só falam qualquer coisa pros Beltas pra não encher o saco, alguma coisa assim, e obviamente eles vão oprimidos, por assim dizer, né? E é isso. E é isso que eu tenho para dizer hoje. E vamos lá pro próximo episódio, né? Porque esse episódio aí já terminou com um cliffhanger muito legal, com uma baita explosão nuclear numa das ilhas que estava se superaquecendo lá. Eu tô com muita vontade de saber o que é que vai acontecer, o que tá por vir aí, né? Bom, é isso então, pessoal. Até a próxima. E é isso aí. Bom, é isso aí. Valeu, Tico! E vamos lá, eu vou dar 3,5 para esse episódio. Achei o episódio muito bom, muito bom. Tô empolgadão pra ver o que vai acontecer bom, nas 3 histórias, né? Tô afinzão de saber. Então vou assistir o próximo episódio e já volto. Obrigado por me aturar e nos vemos no futuro.